Competências socioemocionais têm uma ampla influência sobre diversos aspectos das vidas das pessoas. Essas influências incluem processos de socialização, saúde, trabalho e educação. Esta breve apresentação tem como fim mostrar algumas articulações das competências socioemocionais com aspectos relevantes da vida das pessoas. A fim de alcançar os objetivos desta apresentação, iniciaremos pela definição de competência socioemocional e, logo em seguida, apresentaremos um modelo científico que classifica as competências em 5 grandes domínios, chamados macrocompetências. A partir disso, apresentaremos alguns dados que mostram algumas relações entre macrocompetências e aspectos relativos aos processos educacionais, laborais e de saúde. Competências socioemocionais são capacidades que nos permitem mobilizar e articular nossas forças em prol de identificar e perseguir os nossos próprios objetivos. Elas também nos permitem relacionar com os nossos próprios sentimentos, assim como sentimentos de outras pessoas, trabalhar em equipe e enfrentar situações e problemas de modo construtivo. Muitas vezes, ouvimos especialistas falando sobre a dicotomia entre competências cognitivas e socioemocionais. Essa dicotomia é, em grande medida, didática, pois o ser humano é um ente integral. A divisão didática entre cognitivo e socioemocional visa simplificar e, desse modo, tornar inteligível o nosso comportamento. Vejamos bem, as competências cognitivas podem ser reduzidas à nossa capacidade de lidar com a complexidade. Isto é, quanto mais intelectualmente capaz for uma pessoa, maior será a sua habilidade em lidar com situações complexas, entender relações, interpretar contextos, raciocinar de modo abstrato, resolver problemas e generalizar suas aprendizagens. Já as competências socioemocionais estão associadas aos afetos, ao nosso humor e ao modo como a gente se socializa. Isto é, estão relacionados ao modo como uma pessoa lida com os próprios sentimentos e interesses, como delimita objetivos e os persegue, e principalmente o modo como se relaciona com outras pessoas e instituições e com as diferenças proporcionadas por esses encontros. No EduLab 21, utilizamos um modelo empiricamente embasado que identifica as competências socioemocionais em 5 grandes agrupamentos. Nesta figura, simbolizamos as 5 macrocompetências em cada um dos lados. O vermelho representa a macrocompetência de autogestão, o laranja, a de engajamento com os outros, o verde, a de amabilidade, o azul, a de resiliência emocional e o amarelo, a de abertura ao novo. Elas são chamadas de macrocompetências por organizarem um número finito de competências específicas. Estas, por sua vez, podem ser entendidas como as diferentes expressões ou manifestações de uma macrocompetência. São as diferentes faces da mesma moeda socioemocional. A autogestão explica a relação entre as competências de determinação, foco, organização, persistência e responsabilidade. Engajamento com os outros explica as relações entre iniciativa social, assertividade e entusiasmo. Amabilidade explica as relações entre empatia, respeito e confiança. Resiliência emocional explica a relação entre tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. Já a abertura ao novo explica a relação entre curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. As competências socioemocionais ajudam a entender por que pessoas, mesmo quando em situações semelhantes, tendem a agir, pensar e se sentir de modo diferente. Esse modo diferente de ser no mundo afeta, em certa medida, com quem nos relacionamos, de que modo nos relacionamos, qual é o grau de energia que colocamos nos nossos projetos pessoais e em outros aspectos relevantes da vida em sociedade. As competências socioemocionais podem, inclusive, afetar o modo como processamos a informação. Vamos ver os resultados de uma pesquisa que utiliza como parâmetro o grau de engajamento com os outros? Níveis mais altos de engajamento com o outro estão relacionados a um desempenho melhor em tarefas de atenção multifoco, memória de curto prazo, vocabulário e fluidez do discurso. Por outro lado, níveis mais baixos de engajamento com o outro estão relacionados a um desempenho superior em tarefas de memória de longo prazo, na resolução de problemas e na percepção de detalhes do ambiente.
Se as competências modificam o modo como processamos informação, é de se esperar que diferentes graus de desenvolvimento ou de expressão dessas mesmas competências possam afetar o modo como nos relacionamos com diferentes domínios da vida em sociedade, como trabalho, relacionamentos, processos educacionais, envolvimento com a coletividade e com aspectos da saúde. Vamos ver algumas pesquisas produzidas pelo Instituto Ayrton Senna e por outros grupos de pesquisa acerca da relação entre competências socioemocionais e aspectos relevantes da vida em sociedade? Dados internacionais indicam que níveis mais altos de engajamento com os outros estão associados a mais realizações no mundo do trabalho, melhor desempenho acadêmico, maior permanência na escola e menor taxa de desemprego. Em contraste, dados brasileiros mostram que níveis mais altos de engajamento com os outros estão associados a um desempenho acadêmico mais baixo. Esse contraste deflagra a fluidez das competências socioemocionais que vão sempre se ajustar aos contextos culturais onde são avaliadas. A abertura ao novo está associada a um bom desempenho na escola em termos de notas e de envolvimento com as aulas, além de níveis mais altos de conhecimento geral, tanto em dados brasileiros quanto coletados em outros países. Níveis mais altos de resiliência emocional estão associados a um melhor desempenho em avaliações escolares e avaliações externas e com evidências positivas em relação a testes de leitura, escrita e matemática, tanto no Brasil quanto no estrangeiro. Dados indicam que estudantes com mais amabilidade frequentemente tendem a concluir o ensino médio e têm menos envolvimento com atos violentos. A autogestão está positivamente associada ao desempenho acadêmico e ao envolvimento com atividades escolares de modo geral. Vamos agora ver alguns resultados de pesquisas que buscam associar as competências de autogestão e resiliência emocional com marcadores de saúde mental e física e hábitos saudáveis. Pessoas com níveis mais altos de autogestão tendem a usar menos tabaco e álcool, assim como tendem a aderir com mais facilidade a processos de prevenção e de tratamento em contextos de saúde. Pessoas com níveis mais altos de resiliência emocional tendem a apresentar menos problemas cardíacos e circulatórios ao longo da vida, menores índices de depressão, ansiedade e suicídio, menor uso de medicamentos em geral, em particular medicamentos psiquiátricos, melhor resposta ao tratamento em contexto de câncer e maior indicativos de qualidade de vida e de ingestão de alimentos saudáveis. Vimos que as competências socioemocionais influenciam um amplo espectro da experiência humana. Ter uma competência mais ou menos desenvolvida pode influenciar o modo como nós nos adaptamos ou desadaptamos a determinados contextos, sempre dependendo dos elementos situacionais e culturais onde a pessoa se encontra.